O papo reto de hoje é papo de adorador. E aí, tá preparado? Então, logo depois da vinheta, vem com nós. Uh. Yeah. Meus brothers, hoje no Papo Reto eu quero falar com vocês sobre adoração. Querido, existe uma série de pensamentos quando a gente pensa em adoração. Muitas das vezes a gente não sabe o que fazer e como fazer para adorar o Senhor. Na verdade, a adoração é muito mais uma atitude, uma entrega de coração, do que propriamente aquilo que eu tenho cantado durante os cultos. Sabe o que é mais top quando você fala de adoração? É que a Bíblia, ela fala sobre essa palavra e ela nos incentiva a sermos esses adoradores da parte do nosso Deus. Só que por muitas das vezes, pra gente pensar que adoração tem a ver com música, a gente acaba deixando para adorar na igreja. A gente acaba pensando que a adoração tem a ver com aquele momento do louvor. O que nós precisamos entender é que isso é completamente diferente daquilo que nós pensamos ser adoração, ser adoradores. A adoração, ela não tem a ver com o culto a qual eu participo. Na verdade, a adoração tem a ver com um relacionamento diário. A adoração tem a ver com uma vida constante no Senhor, uma vida constante na presença dele. E existem algumas maneiras de a gente ser um adorador. Existem algumas formas da gente adorar o Senhor. E nesse dia de hoje, eu quero falar com você a respeito de 3 pontos sobre adoração. O primeiro ponto sobre ser um adorador. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela faz uma pergunta para ele e ela diz: o que está certo? Vocês dizem que a adoração ela deve ser feita lá no templo em Jerusalém. Nós samaritanos acreditamos que a adoração ela tem que ser feita aqui no monte. O que você me diz a respeito disso? Jesus vai responder algo para essa mulher. Em João 4, no versículo 23, Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Você conseguiu prestar atenção no que Jesus estava dizendo? Ele disse para ela que chegou a hora em que Deus vai procurar adoradores que o adorem em verdade. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus ele está vivendo num contexto onde as pessoas não estão adorando a Deus em verdade. Elas, na verdade, elas estão fazendo aquilo por forma de métodos. Porque era relevante ser alguém assim. Era importante para o ego deles aparecer que eles eram adoradores. Mas, porém, Jesus disse: vai chegar um tempo, e de fato já chegou, onde Deus vai procurar por aqueles que são os verdadeiros adoradores. Espera aí, se Deus está procurando verdadeiros adoradores, é porque de fato existe verdadeiros adoradores. E o que é ser um verdadeiro adorador? É ser uma pessoa que não depende do lugar, ele não depende de uma posição geográfica, ele simplesmente adora a Deus pelo simples fato de saber quem Deus é, o Redentor, o maravilhoso, forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então qual que é o primeiro ponto para que nós possamos ser um verdadeiro adorador, ou para que nós possamos ser um adorador? O primeiro ponto é adorar a Deus de verdade, não de forma metódica e nem de forma combinada, mas com interesse de coração. Segundo ponto para você praticar a adoração. Se o primeiro ponto para nós sermos um adoradores é uma adoração verdadeira, o segundo ponto ele é uma consequência dessa adoração verdadeira. Qual que é esse segundo ponto? Esse segundo ponto nada mais é que uma adoração que ela ultrapassa as palavras e, na verdade, ela vem através das atitudes e dos gestos. Observe só o que a palavra vai nos mostrar a respeito de um homem que encontra com Jesus em Mateus capítulo 8. A Bíblia diz: quando ele desceu do monte, grande multidão o seguiu. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado. Você percebe qual foi a adoração desse homem? A Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, o primeiro ato dele, antes dele dizer qual era a sua necessidade, a atitude dele é se prostrar. E o se prostrar está escrito ali que, prostrando-se de joelho, ele adorou o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. A segunda forma de nós adorarmos a Deus é a gente se prostrar diante de Deus.
Deus, ele então não está buscando por pessoas que estão recheados de palavra, mas os seus corações não são inclináveis. Presta atenção para você ver. A atitude desse homem quando ele se aproxima de Jesus não é dizer para Jesus qual é o problema dele, mas sim é mostrar para Jesus o quão ele era importante. E por isso, a primeira atitude dele vai ser se prostrar diante dele e o adorar. Querido, às vezes nós fazemos diferente. Primeiro, nós chegamos na casa de Deus, falamos todas as nossas dificuldades e aí depois, então, se sobrar um tempo, nós o adoramos. Mas na verdade, o que o Senhor tem buscado são pessoas que estejam com os seus corações prostrados diante dele. É muito bonito quando as pessoas cantam: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Mas isso na prática nem sempre é verdade. E para que nós possamos ser um verdadeiro adorador, é necessário que, primeiramente, nós venhamos colocar diante do Senhor todo o nosso coração e demonstrar o quão ele merece ser adorado, para que depois, então, a nossa necessidade seja suprida. Afinal de contas, quando Jesus foi nos ensinar sobre oração, ele disse o seguinte: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, tudo que tem que ser prioridade é a vontade de Deus e não a nossa. E esse é o segundo ponto de um adorador. O terceiro ponto de um adorador é: em tudo dai graça. Querido, se no primeiro ponto a adoração em verdade, independente do lugar, é o que o Senhor espera de nós, no segundo ponto, a atitude em vez de palavras é o que Ele espera, o ser grato é o que o Senhor também espera daqueles que nele confiam. A palavra de Deus, ela é bem objetiva quando ela fala sobre isso para nós. No livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta falando para eles a respeito da importância de serem gratos a Deus por tudo o que Ele faz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18, a palavra diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus para nós em Cristo Jesus é que nós possamos ser gratos. O adorador, ele é grato. Por quê? Porque Cristo, ele fez tudo o que nós precisávamos. Querido, a verdade é que nós não precisamos de mais nada. O único objetivo que hoje nós devemos ter é de estar com Ele no paraíso. Você já viu aquela conversa da cruz, onde está Jesus e os dois bandidos? O primeiro diz para Jesus: se salva e salve a gente também. O que ele está buscando ali? Ele está buscando confrontar o Senhor Jesus e obter resultado através do seu confronto. Enquanto, na verdade, o outro bandido diz: não faça isso, porque ele não tem nada a ver com essa situação. Nós sim, nós merecemos estar aqui. E ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. O que o segundo estava fazendo? Estava reconhecendo que na verdade ele era pecador e impotente por sua salvação. Qual é a resposta para Jesus em meio a isso? Para o primeiro, Jesus não disse nada, Jesus nem respondeu para ele. Mas para o segundo, Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aonde está a melhor parte dessa frase? É o paraíso? Não, é estar com Ele. Sabe o que eu quero dizer? Seja grato por estar com Ele, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz para que eu e você pudéssemos estar com Ele. Ele rompeu o véu e por isso nós precisamos ser gratos a Deus. Então, deixa eu te falar, o adorador, ele é aquele que adora em verdade, ele é aquele que adora em verdade e independente do lugar, ele é aquele que adora com atitudes e não palavras, e ele é aquele que é grato por tudo aquilo que o Senhor faz. Meu irmão, quero agradecer você que esteve comigo até esse momento e espero que nesse papo reto de hoje você tenha entendido o papo de adorador. Querido, seja um adorador que adore o Senhor, independente de onde você esteja, com as suas atitudes e de forma de gratidão por tudo que Ele te fez. Que você possa compartilhar esse vídeo, marque as pessoas aqui, deixe comentário, curta. Querido, vamos espalhar essa onda do discipulado por onde nós estivermos, pois Jesus é bom e Ele é o nosso alvo. Que Deus abençoe você e até semana que vem para o próximo Papo Reto. Tamo junto, meus queridos. É nóis!